orar, gente. Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela palavra que será ministrado, ensinado hoje à noite, Senhor. Nós te agradecemos que tua palavra abre para nós segredos, revelações que vêm do teu Espírito. E obrigado, Senhor, que nós temos o Espírito de Deus para nos revelar, para nos mostrar o que você está dizendo nas Escrituras, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Abençoa cada aluno que está aqui. Enquanto eles ouvem a palavra, o coração deles será acendiado, feito assim, fogo completo para o que você tem para eles e o ministério que você os chamou a cumprir. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, fizemos outra mudança na agenda. E Tito acabou sendo só uma aula ontem. Então, hoje eu vou ajudar o apóstolo com dons ministeriais, ok? Então, a gente vai fazer dons ministeriais agora. Tito foi só uma aula. Então, glória a Deus, foi ontem. Mas eu vou ensinar agora dons ministeriais, amém? Para continuar o que o apóstolo começou ontem à noite, que foi sensacional, de verdade. Eu acho que ele foi mais abençoado do que todos nós, porque Deus estava ministrando para o coração dele, para o meu também. Então foi incrível, mas vamos continuar ensinando sobre dons ministeriais. E hoje eu vou ensinar para vocês sobre os ofícios do pastor e o mestre. O pastor e o mestre, a gente vai falar deles. Lembrando que estamos em Efésios 4, 8, diz, é Cristo quem concedeu dons aos homens. E Ele, está escrito, Ele concedeu, Ele deu, Ele entregou para alguns apóstolos, para outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Então, precisamos entender, como foi dito ontem, eu vou repetir, o chamado ministerial não vem do homem. O chamado ministerial vem de Deus, é Ele quem dá o chamado, é Ele quem te vai ungir para esse chamado, é o Espírito que vem sobre você para você exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Agora, o que precisamos entender é que, claro, Deus pode te chamar, mas como vemos uma e outra vez em Atos, são os líderes espirituais que vão impor as mãos sobre você e te liberar para esse ministério. A gente vê isso quando o apóstolo Paulo e Barnabé, até Silas, eles impuseram as mãos sobre eles e enviaram eles para o ministério. Da mesma forma, Paulo ungiu Timóteo, Paulo ungiu Tito, com certeza em muitos mais, para eles poderem ser liberados para seu ministério. Não todos precisam ser liberados dessa forma para seu ministério. Ai, como assim? Vão haver, por exemplo, momentos especiais em que você... Ai, como que eu posso descrever esse chamado? Vamos só dar exemplos bíblicos. O apóstolo Paulo, ele foi primeiramente chamado por Cristo na rua indo para Damasco, obrigada. Cristo foi quem parou ele e disse, ei Paulo, para aí, Saulo, para aí que eu tenho algo diferente para você, você irá sofrer para mim, você irá pregar meu evangelho. E então ele entrou no ministério, mas a gente viu que logo depois... mãos foram impostas sobre Paulo para ele ser liberado no ministério. Então você recebe o chamado de Deus e sua liderança espiritual concorda com esse chamado e libera você para esse chamado. Estão comigo? Então você precisa entender que para você ser liberado para seu ministério é essencial sua participação numa igreja local. Como você vai ter autoridade espiritual para te ungir, para impor as mãos sobre você, para dizer, eu concordo com o chamado de Deus sobre sua vida e eu estou liberando você para isso? Estão comigo? Não acontece fora da igreja local. Até porque a gente viu ontem, os dons foram dados para a igreja. Se elas funcionam fora da igreja, elas não são de Deus e não são do corpo de Cristo. Os dons foram dados para a igreja, para funcionar dentro da igreja, para ter sua função e seu origem e seu processo todo, sua vida toda é para a igreja local.
Então, se você está engajado na igreja local, engajado no ministério, vai chegar o dia em que você é levantado como um pastor nessa igreja. Vai chegar o dia em que você é enviado como missionário para outros países. E quem é que vai ungir você? Quem é que vai orar para você para fazer isso? Sua igreja. Seus pastores, seus líderes são quem vai orar para você e enviar você para esse chamado. Amém? Então entendemos que não é o homem quem chama, mas é o homem que concorda com o chamado, impõe as mãos sobre você e libera você para viver nesse chamado. Amém? Sim, por favor. Ok, então vamos lá, vamos começar com o ministério do pastor. O ofício do pastor. Amém? Ofício do pastor. A palavra pastor vem do grego poimen. Como você soletreia, não será uma pergunta da prova. Poimen. E a definição é literalmente um pastor de ovelhas. É muito literal. Alguém que cuida do rebanho, alguém que apacenta. Não meramente é a pessoa que alimenta, mas a palavra apacentar, obrigado, pastor Rodrigo, por olhar a definição, é alguém que leva a ovelha até a grama. Alguém que leva a ovelha ao pasto, em espanhol. Alguém que leva a ovelha para se alimentar. É quem é o pastor. Ele guia para que as ovelhas sejam alimentadas para crescer. Então, os pastores têm como missão de guiar, alimentar o rebanho. Amém? É o que o pastor faz. Ele alimenta, cuida do seu rebanho. Literalmente, glória a Deus, temos a imagem de um pastor com seu cajado lá no campo com suas ovelhas. É o pastor, é o que um pastor no governo da igreja local faz. Ok? Então, quem é nosso exemplo de pastor? Cristo Jesus. João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Cristo aqui declara que Ele é o primeiro e o maior de todos. Ele é o pastor. Entenda isso. Ele não é só um pastor, Ele é o pastor, o principal, o supremo. Cristo é o grande pastor, o pastor supremo de todas as ovelhas de Deus. E como Ele é o pastor supremo, como que Ele é o principal, o que faz a gente? Nós que somos pastores de campos. Se Ele é o pastor principal, eu então sou o pastor auxiliar de Cristo. Eu sou pastor auxiliar. Eu sou pastora desse campo, sim, mas eu sou auxiliar de Cristo. Essas ovelhas são minhas, sim, mas primeiro são de Cristo. É como se eu estivesse cuidando do filho de outro. Eu estou alimentando o que é de Cristo. Esta igreja é minha, mas primeiramente vem de Cristo. Ele entregou para as minhas mãos. Eu cuido da igreja. Eu cuido das pessoas que estão na igreja. Mas o pastor é Ele. As ovelhas, primeiramente, são dele. Por isso a gente viu ontem, falando de Tito, tudo que eu faço terei que prestar contas a Deus. Por quê? Porque não é meu. Esse ministério não é meu. É algo entregado a mim, entregado a você, para você exercer. E um dia você terá que prestar contas a Ele, por como você cuidou ou não o ministério que Ele te entregou. Seja pastor, apóstolo, profeta, terá que prestar contas. Terá que prestar contas. Então, se a gente tem a mentalidade que Ele é o pastor supremo, o grande pastor, e eu sou pastor auxiliar, seja pastor de campus ou pastor, como a gente fala aqui? Associado. Esqueci. Pastor associado. Mesmo assim, todos somos pastores auxiliares de Cristo. É a igreja dele, são as ovelhas dele. Amém? Então, Cristo, Jesus chama e equipa os homens para pastorear um rebanho. Como que Ele vai te equipar? A gente viu 1 e 2 Timóteo e Tito. Graça, paz e misericórdia. São suas ferramentas gloriosas para pastorear. Você precisará de graça,
precisará de muita paz e muita misericórdia. Porque você é um pastor, você cuida de ovelhas que precisam ser guiadas, alimentadas, apacentadas, amadas, corrigidas, repreendidas, edificadas, amém? Consoladas, aleluia. Então, Cristo vai te equipar pelo chamado, pelo ofício que Ele te chamou a cumprir. Ele vai te empoderar, Ele vai te dar as ferramentas, a graça sobrenatural para cumprir tudo que esse chamado tem para a sua vida. Amém? Os pastores são absolutamente necessários para o amadurecimento e preparação dos santos. Eu até seria tão ousada, acho que o apóstolo falou isso ontem, não foi ontem, foi outro dia. O chamado, o ofício pastoral, eu creio, é o mais importante. Se não um dos, é o mais importante. Por quê? Porque sem o pastor que está sobre a igreja local, os outros ofícios são em vão, não tem propósito. Mas quando tem igreja local, quando tem corpo local governado por um pastor, então o apóstolo pode funcionar, o mestre pode funcionar, o profeta pode funcionar, o evangelista terá aonde enviar as almas que ele está salvando. Estão comigo? Não que o pastor é maior que os outros, mas sem o pastor, os outros não têm aonde funcionar. Estão comigo? Então, o pastor é muito importante. Primordial para a era na qual estamos. Lembra que a gente estudou sobre dispensations, desde o momento que o mundo foi criado até agora. E hoje estamos na era da igreja. A dispensação da igreja. Em nenhum outro momento foram dados esses ofícios, foram dados para o tempo na qual estamos vivendo hoje. E o momento que a gente entra na próxima era, que é no momento do arrebatamento, muda. A era da igreja termina nesse momento. Então, precisamos entender que esses ofícios, igual como os dons espirituais, são dados especificamente para o tempo na qual você e eu estamos vivendo hoje. Isso faz o que fazemos ainda mais importante, ainda mais crucial para entender por quê, como, com quem, aonde. Amém? Aleluia. A gente vê na igreja primitiva, em Atos, desde que nasceu e em todo Atos, toda a congregação e todas as epístolas, na verdade, onde haviam crentes reunidos, seja em casa, seja em templo, seja em lugar público, precisava e havia alguém que governava esses crentes. Algumas traduções, acho que 1 Coríntios... acho que não anotei. Tem um versículo lá em Coríntios onde tem outra lista dos ofícios ministeriais, mas não usa a palavra pastor, usa a palavra governador, que está falando de pastor. Então a gente vê que o pastor não somente pastoreia, não somente alimenta, não somente apacenta, mas ele é o governador ou administrador do seu rebanho. 1 Coríntios 12, obrigada. Ok? E a gente vê isso na igreja primitiva, uma pessoa que é colocado para exercer a função de supervisar e cuidar do rebanho. Às vezes é usada a palavra governador e está falando do pastor, que é o líder sobre esse grupo de crentes. Amém? Estão comigo? Atos 20 e 28. Aqui Paulo está no final da sua vida, ele sabe que ele está indo para Jerusalém para ser perseguido e vai enfrentar a morte. E antes disso, ele chama os líderes de Éfeso para encontrar com ele, para que ele pudesse dar umas instruções finais. E aí, em Atos 20 e 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou pastores,
para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Agora, a gente viu isso 1º e 2 Timóteo, Tito. Essa palavra bispo vem do grego episkopos, que significa superintendente, supervisor. É outro termo para presbítero, que também tem a tradução de ancião. Mas essas palavras são usadas para descrever o ofício do pastor. Então, estamos falando basicamente da mesma coisa. A pessoa que governa na casa de Deus sobre as ovelhas. Ok? Seja pastor principal ou pastor associado, auxiliar. Ok? As ovelhas precisam de um pastor. Igual como um pastor precisa de ovelhas. A gente falou ontem, já encontramos, acho que tem isso mais no Brasil do que temos visto nos Estados Unidos, mas pessoas, tudo bem, prazer, eu sou pastor tal e tal, legal, de qual igreja? Não tenho igreja. E a gente, ok, tudo bem, mas você não pode ser pastor se não tiver rebanho para cuidar. É simples assim. Talvez você tenha um chamado para ser pastor, ok, mas você não é pastor até ter rebanho. Igual a figura do pastor lá no campo. Eu sou pastor. Ali com seu cajado. Mas cadê as ovelhas? E ele vai começar a roubar as ovelhas dos outros pastores, né? Mas é a mesma figura que a gente coloca, e as pessoas dizem, eu sou pastor, né? E aí tem seu cajado e você, cadê as pessoas que você está cuidando? Quais são as ovelhas que você está alimentando, apacentando? Estão comigo? Então, até a gente tem visto pessoas que eram pastores legítimas de uma igreja, mas por uma razão ou outra saíram dessa igreja e ainda se chamavam de pastores fora. Tampouco aplica. Talvez você foi pastor um dia, mas no momento que você saiu do lugar onde você foi ordenado para cuidar de um rebanho, o chamado não é retirado, mas a função não está mais em existência. Faz sentido? Estão comigo? Amém. Mateus 9:36, Cristo aqui diz, eu vim porque eu vi basicamente eu estou esquecendo em português, mas eu vim porque as ovelhas estavam dispersas e precisam de um pastor. Então, se uma ovelha não tiver pastor, ela está dispersa, ela se perde. Ovelhas precisam de alguém para guiar, para cuidar, para alimentar. Amém? Então, em outras palavras, se você não tem um chamado pastoral sobre você para pastorear outros, então você mesmo precisa de um pastor para pastorear você. Se você não é pastor funcionando como pastor, você precisa de alguém que é seu pastor, que pastoreia você, que cuida de você, que alimenta você. De novo, ovelhas precisam de um pastor, pastor precisa de ovelhas. Funcionam juntos. É igual como eu dizer, eu sou mãe, mas eu nunca tive filhos. Não faz sentido. É estranho, talvez eu vou ser mãe um dia, eu desejo ser mãe, ok, mas se eu não tenho filhos, é estranho que eu me chame de mãe sem o que me faz mãe. Ok? Acho que isso faz sentido para vocês. Ok, então um pastor alimenta seu rebanho, anota isso. O pastor alimenta seu rebanho. Ele sabe o que seu rebanho precisa para ser fortalecido, para crescer. Ele é bom em identificar onde há fraquezas. Onde ele vê uma falta, então ele vê como um bom pastor para alimentar a falta e fortalecer essa área em seu rebanho. Isso requer no ministério do pastor, discernimento espiritual. Eu acho que um dos maiores, junto com profecia e discernimento espiritual são cruciais para a vida e o ofício do pastor. O pastor precisa de discernimento espiritual.
Falamos disso na aula de dons espirituais, mas é válido repetir. Por quê? Porque o dom de discernimento espiritual eu posso ver facilmente porque você está ofendido. Eu já sei, antes de você vir para nosso gabinete, eu já sei o que você vai falar. O Espírito Santo já me revelou que você está vindo ofendido, ou você está triste, ou você está passando por depressão, ou você está fazendo sexo com seu namorado. Então, o Espírito Santo me prepara pelo que está por vir. Glória a Deus por isso. O pastor precisa de discernimento espiritual. Ele precisa poder ver uma situação, ver uma pessoa e imediatamente já saber o que está por trás disso. Amém? Absolutamente necessário. Então, voltando para isso, o pastor alimenta seu rebanho. O pastor consegue identificar as fraquezas, o que é forte. Amém? Um bom pastor não deixará seu rebanho ficar fraco. Um bom pastor não permitirá seu rebanho regredir. Ele é rápido em reconhecer e fazer e agir para fortalecer as áreas fracas. Amém? Ele é rápido em poder ajudar as áreas que precisam ser tratadas, fazer elas crescer. Ele sabe não somente, essa área está fraco, mas eu sei como alimentar para fortalecer. Eu sei o que é necessário ensinar para ajudar nessa área no meu rebanho, com as minhas ovelhas. Amém? Aleluia. Olha isso, outra coisa do discernimento espiritual. Um bom pastor vai saber se seu rebanho está se alimentando das coisas erradas. Um bom pastor vai poder reconhecer se suas ovelhas estão ouvindo ensinamentos errados, lendo livros com doutrinas erradas. Por quê? Porque o fruto desses ensinamentos errados será manifesto em sua igreja. Ele vai poder identificar e corrigir rapidamente. Estão comigo? Isso é tão importante no dia de hoje, onde temos pregadores da televisão, do YouTube, livros que falam de toda e qualquer coisa que pessoas querem ouvir. Então, o pastor é rápido em identificar. Pastor, você já leu tal pessoa? Você já viu tal livro? Você já viu tal vídeo e tal? Ele vai poder rapidamente isso. Se é de Deus ou se é parecido a Deus, mas nega o poder para fazê-lo santo e divino. Amém? Isso é muito bom. De novo, discernimento espiritual, gente. Isso é discernimento espiritual. Ele vai poder ver uma coisa e poder reconhecer se é Satanás usando algo santo e pervertindo por atrás só para poder entrar com doutrina errada. Então, o pastor é muito bom em reconhecer, querido, eu acho que esse livro não é para você ler, acho que você não vai ser fortalecido com esses ensinos. Gente, eu não recomendo assistir os vídeos dessa pessoa, porque ele ensina coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Estão comigo? Isso é crucial, porque se o trabalho do pastor é cuidar das ovelhas, isso significa que eu preciso assegurar que as ovelhas não estão se alimentando de uma coisa errada. Porque senão eu sou mãe e pai ruim. Eu deixo as minhas crianças só comer besteira, achando que isso está alimentando e nutrindo e fortalecendo o meu rebanho. Amém? Glória a Deus. Nada substitui, aqui a gente entra nisso também, nada substitui o ofício pastoral ou a igreja local. Aleluia! Aqui, a gente, de novo, a era moderna, a era tecnológica na qual a gente vive, vemos isso, pregadores de televisão, pregadores do YouTube, livros maravilhosos, e pessoas acham que podem viver como cristãos no mundo de hoje e não participar de uma igreja local. Acham que até poderiam ir de igreja em igreja em igreja, não ser enraizados em um lugar e acham que está tudo bem com eles. Mas isso é errado. A gente não vê isso na Bíblia, a gente não aprende isso do apóstolo Paulo, nem de Cristo, e não devemos praticar essas coisas. Então, o ofício do pastor não pode ser substituído por YouTube. A igreja local não pode ser substituída pela célula que se encontra todo domingo. Isso também inclui organizações cristãs, que já temos visto isso também,
que são cristãs, fazem coisas para Cristo. Ok, legal. Mas por que você só opera domingos? Por que essa organização missionária só opera domingos e tira as pessoas da sua igreja local? Não faz sentido. Não é correto. Não é certo. Mas é cristã. Mas a gente está alcançando pessoas na comunidade. Tá bom, mas não é igreja. E esse líder não é pastor. Então, como você vai estar participando toda semana de algo que não é a igreja local e não é o ofício pastoral? Não está na Bíblia. Talvez, de vez em quando, viagem missionária, ok. Mas a gente vê isso e é errado. É errado tirar as pessoas de uma reunião consistente na igreja local debaixo de um pastor. Mesmo com a bandeira de crente, mesmo com a bandeira de santo, mesmo com a bandeira de alcançar pessoas. Ok, se você vai fazer essas coisas, faça debaixo de uma igreja local. Faça debaixo da autoridade de um pastor. Que ele possa te ajudar, porque essa organização, essa célula, esse grupo, esse movimento está se reunindo toda semana, mas o que vocês estão fazendo com as pessoas que estão sendo alcançadas ali? Aonde que elas estão sendo alimentadas? Quem que está cuidando delas? Só um pastor pode fazer isso. Só as pessoas chamadas a fazer isso podem cumprir esse papel. E é perigoso qualquer coisa, mesmo com motivos puros, mesmo que pareça legal, se rouba as pessoas da reunião consistente na igreja local, não é certo. Amém? Estão pensando. Eu sei que vocês estão pensando disso, mas é bíblico e confia em mim que eu estou falando certo. Vocês vão ver, queridos. Vocês vão... Eu não preciso dar todos os exemplos. Vocês vão viver isso. Vocês vão ver. Quando vocês são pastores e começam a ouvir suas ovelhas dizer, mas pastor, eu vou participar de tal movimento e de tal... Ok, querida, mas você vai estar aqui domingo? Não, mas é que ele... Misericórdia. Ok, eu preciso correr, porque eu estou perdendo meu tempo. Eu já falei, o ofício é um dos mais importantes, porque todos os outros trabalham dentro do seu governo, ok? Olha isso, não há instruções, não há mais instruções para nenhum outro ofício do que há para o ofício do pastor no Novo Testamento. Não tem tantas instruções para os apóstolos, não tem tantos para os profetas, evangelistas e nem para os mestres. Fala mais do pastor, e a gente já viu isso, 1 e 2 Timóteo, Tito. Instruções para o pastor. Então, pastores, vocês que são chamados a ser pastores, vá para seus livros de regras. Vá para suas instruções. Leia, conheça, sejam lembrados, sejam refrescados com aquilo que está escrito sobre você. Isso vai te ajudar, vai te fortalecer. Amém? Qual é a marca do ministério do pastor? Primeiramente, ele é um mestre ou pregador da palavra de Deus. Tem que ser. Não pode ser pastor se ele não pode alimentar ovelhas. Fácil, isso é muito fácil. E não é só porque, isso a gente vai falar sobre o mestre, né? Mas eu conheço da Bíblia, então eu posso falar da Bíblia. Tá, isso é legal, mas isso não te faz pastor. Na verdade, todos fomos chamados a pregar o Evangelho. Todos fomos chamados a ensinar sobre Cristo para outros. Mas não faz isso de você pastor nem de mestre. Ok? A gente entende que são chamados ofícios sobrenaturais dados por Cristo. A gente já falou disso. O pastor precisa ser equipado com discernimento espiritual, discernimento de espíritos, profecia. A gente viu isso. Profecia é o quê? Encorajamento, edificação e consolo da igreja. O pastor precisa encorajar, edificar e consolar a sua igreja. A profecia precisa estar presente. Outros que não são tão prevalentes, mas deveriam também estar presentes, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Ele lida com pessoas. Ele vai precisar da ajuda do Espírito Santo para lidar com as pessoas. Amém?
Claro, esse ofício é o que se identifica com localidade. Ele tem um local geográfico onde ele trabalha, que é seu rebanho, que é sua casa. A pessoa tem que ter coração de pastor. O coração de um pastor é alguém que ama cuidar das pessoas, ama alimentar as pessoas, ama ver as pessoas crescer, ama nutrir e sustentar. Tem um amor para crentes bebês. E ele tem a paciência e a graça para ajudar o bebê a crescer. Ele tem a paciência e a graça para caminhar para o bebê quando o bebê não pode. Eles são leais ao rebanho. Eles, às vezes, até mesmo ao custo de se privarem de muitas coisas, fazem pelo rebanho. Eles sacrificam tudo que eles são. A palavra diz, o bom pastor dá sua vida para seu rebanho. Acho que o pastor, junto com o apóstolo, são os que mais se sacrificam, porque vivem por outros, não vivem para si mesmos. Nenhum deles vivem para si mesmos, mas o pastor tem pessoas debaixo dele. Amém? E ele deve ser sustentado pelo seu rebanho. Ok, tenho 10 minutos para falar do mestre. Vamos lá. O mestre, Efésios 4:11, e alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda outros pastores e mestres. Também vemos mestre em 1 Coríntios 12:28 e Romanos 12:4-8. Entendemos que o mestre é alguém que ensina a palavra de Deus e é claramente definido no Novo Testamento. Agora, vocês precisam entender, um mestre é um dos ofícios onde alguém pode estar em 2 ofícios ao mesmo tempo. Eu sou pastor, mas eu também sou mestre porque eu ensino a palavra de Deus. Não todo pastor também é mestre. Alguns pastores são pregadores. Exemplo, o apóstolo Joshua, ele é pregador. Mas a gente vê pastor que é mestre, pastor Rodrigo. Pastor que é evangelista, o pastor Clayton. Então, o pastor Rafa é pastor que é pastor, ele é totalmente pastor. Mas a gente vê que mestre é uma das ofícios onde você pode estar em 2. O evangelista também pode ser mestre porque ele precisa ensinar para pecadores quem é Cristo e por que ele ama você. Ok? Isso é porque em todos os outros ofícios, a habilidade de ensinar é básico, é necessário. Você precisa saber como ensinar a palavra de Deus. Atos 13:1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Entendemos que Barnabé era mestre. Entendemos que Paulo era profeta e mestre. E, claro, apóstolo. Ambos, Barnabé e Paulo, depois se tornaram apóstolos. A gente até viu isso sobre Timóteo e Tito. Depois de serem pastores, eles continuaram no ministério apostólico junto com Paulo. Então, mestres, de novo, é uma coisa que pode ser misturada com outro ofício. Alguém que é mestre sem ser pastor, usualmente é alguém que tem um ministério itinerante, que ele viaja de igreja em igreja ensinando. Talvez ele tenha recebido uma revelação sobrenatural sobre uma área específica, talvez sobre cura, ou talvez sobre fé. Então, ele foi dado o ofício de mestre para poder ensinar isso e espalhar essa revelação nas igrejas. Então, se você é mestre e não é chamado a ser pastor, usualmente, como você trabalha em seu ofício, você vai viajar para igrejas, você vai marcar agenda e ir pregar, talvez fazer conferências, congressos, né? O ministério de ensino, um mestre, é um dom sobrenatural. De novo, não é só porque eu entendo isso, então eu vou poder falar disso. Eu sei como explicar. Isso não te faz mestre. Mestre é um dom sobrenatural dado por Cristo, certo? A gente viu ontem. É fundamentado por Deus, fortalecido pelo Espírito Santo para operar num dom sobrenatural.
Não é só, eu sei sobre Jesus e os peixes e os pães, então vou te explicar o que aconteceu. Não é necessariamente o que acontece, talvez na escola bíblica ou escola dominical. Isso não é necessariamente o ofício do mestre em operação, porque a gente já falou, todos nós fomos chamados a pregar o evangelho. Significa que todos nós somos mestres? Não. Mestre, usualmente você vai ver, um mestre é alguém que consegue ler a palavra de Deus e receber revelações sobrenaturais para poder ensinar isso a outros. Ele é alguém que se dedica à leitura da palavra e que recebe revelações sobrenaturais do Espírito Santo para poder facilmente comunicar isso a outros. De novo, não é uma habilidade natural ou inclinação natural ao ensino. Se você é professora em escola ou em faculdade, não te faz mestre no sentido de dom ministerial. Estão comigo? Faz sentido? É mais provável que Deus vai usar seu dom natural em um lado sobrenatural, mas não é automático. Eu sou professora, então também sou mestre nos 5 dons ministeriais. Faz sentido? Estão comigo até agora? Amém. Agora, falando da revelação que o mestre recebe. Nenhum ministério de ensino no poder do Espírito Santo é seco. Não é um ensino seco. Seco, tipo de... Seco, não tem água. Está seco. É um deserto. Sabe, vocês já estiveram, talvez, em aulas ou até na igreja onde o ensino estava seco, tipo... Estou falando isso errado? Ou... Estou ouvindo vocês repetirem, então me pergunto se eu estou falando errado. Mas alguém já ouviu um ensino seco? Semana passada. Semana passada? Não, mentira. O ministério do mestre nunca é seco, porque... 1 Coríntios 3:6, Paulo declara, eu plantei, Apolo regou. O que o mestre faz é regar. Ele coloca água, ele faz vivo, ele traz vida, faz revelação acontecer, faz sementes brotar, faz fruto ser produzido. Isso é o que o mestre faz. Atos 18, continuando falando sobre esse Apolo, que é tipo mestre dos mestres. Atos 18, 24 a 25 diz assim, Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão ao respeito de Cristo. Estão comigo? Isso é o mestre. Alguém que está fervoroso, alguém que rega com suas palavras, alguém que ajuda a trazer revelação, alguém que ele recebeu a revelação, mas ele é muito bom em que você também tenha a revelação. Não só fica na minha cabeça, mas eu vou explicar para você de uma forma que você fica, uau! Que incrível, que maravilhoso, nossa, eu nunca vi isso na palavra de Deus, uau, eu amei. Isso é o dom do mestre. Você sabe que estava debaixo do ministério de mestre quando você sai do culto falando, meu Deus, você tinha visto isso antes? Eu nunca tinha visto isso, eu amei isso. Estão comigo? Você sabe que foi o mestre que acabou de ensinar para você. Amém? O trabalho do mestre é edificar, não despedaçar. Despedaçar. O mestre não causará divisões na igreja. De novo, os ofícios ministeriais são para edificar a igreja. Então, se tem alguém, através do seu ensino, causando divisão, querido, não é mestre e com certeza não é de Deus. O verdadeiro mestre irá ensinar doutrina correta que irá unir o corpo. Nunca doutrina errada que irá dividir o corpo. Agora, o mestre, algo para ter cuidado aqui, mestres, por ser pessoas que amam estudo, por ser pessoas que amam receber revelações e ler a palavra, têm a tentação de ser orgulhosos, de achar que eles sabem tudo e que eles têm todo o conhecimento e toda a revelação.
Mas o mestre verdadeiro é humilde, porque ele sabe que quanto mais ele aprende, mais ele precisa aprender. E ele é humilde para sempre ter a porta aberta para aprender mais, para receber novas revelações. Amém? Agora, o ofício do mestre é para a igreja. Anota isso. O ofício do mestre é para a igreja. Então, você não vai ver necessariamente, talvez, mas não é comum, você não vai ver, por exemplo, operações de milagres e dons de curas. Por quê? Porque você vai ver isso mais, a gente vai aprender agora, no evangelista. Porque é para o pecador crer que Deus é Deus. Mas o mestre é para os santos para serem edificados. O mestre não está necessariamente ensinando pecadores. Isso é o evangelista que atua como mestre. Mas o mestre é para a igreja, para edificar os santos. Ele é importante para a igreja, para os que já são salvos. Amém? Para os santos serem ensinados, edificados, amadurecidos pelo ensino da palavra. E, por último, para terminar, só porque o ofício do mestre é falado no final, tipo, e mestres, não faz esse dom o inferior, ou menos importante que os outros. É apenas uma lista, queridos. Alguém tem que começar e alguém tem que terminar, mas não significa que um é mais importante que o outro. Só é uma lista, tá? Cada pessoa cumpre sua parte, cada pessoa vive fortemente em seu lugar e então a igreja será beneficiada. Amém? Glória a Deus, gente. Pausa para 10 minutos e continuamos.